Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje o meu convidado é um ativista que luta em prol das causas LGBTQIAP+. Eu estou falando dele, Leonardo Girardi, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Léo? Aliás, vou chamar de Léo aqui de uma forma carinhosa pela nossa amizade, intimidade e tudo mais. Como é que você tá? Estou muito bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Imagina, Léo, pra mim que é um prazer te receber aqui, tá bom? Mais uma vez pra gente bater papo, né? Já tivemos juntos, assim, em outras oportunidades e hoje a gente vai renovar esse momento, né? Agora, ô Léo, uma das questões que eu já quero começar falando com você é com relação às questões LGBTs, né? Atualmente no nosso país, como é que você acha que tudo tá se encaminhando? Você acha que tudo tá se ajeitando? Falta muito ainda? Como é que, no seu ponto de vista, você avalia isso, né? Bom, se ajeitando sim, está. Porém, falta muito, ainda muito estudo, muito aprofundamento, Tá. né? Tanto dos heterossexuais quanto dos LGBTs, falando da Geral, gente né? mesmo em geral. Alex, quando a gente fala da diversidade, Uhum. a gente faz uma aglomeração dos temas, não só dos LGBTs, como dos direitos das mulheres, direito dos negros, bom, enfim, São, no geral, direitos humanos. direitos humanos, exato. Tá. E quando eu falo de aprofundamento, não, não é errado ter as festas, né? Não é errado. Temos que ter. Vou falar de mim. Eu sou um homem trans, não fiz a cirurgia ainda, então eu não consigo tirar a camiseta e andar na rua. Um exemplo. Em público, no Em caso. público. Tá. Ou ir para um camping, para uma praia e não ter que usar micropor. Micropor, quem não sabe, é a fita que a gente coloca nos seios, né? Entendi. Mas muita gente fala, Léo, você não precisa porque você tem pouco, mas eu sei que eu tenho. Então isso é chato, é ruim para quem é trans ou mesmo para as mulheres trans. Certo. Quando vai pra praia, enfim, tem o órgão dela e, bom... É uma questão, assim, uma série de fatores que ajudam e outras que prejudicam, né, Léo? Sim. Eu entendo que quando você cita, por exemplo, as festas também, é no sentido de que, por exemplo, dentro de uma festa pode ser inserido também informação que possa vir a fazer a diferença nas questões sociais LGBTs, não é isso? Sim, isso. Porque lá mesmo eu não vou me sentir repreendido por estar sem camiseta, entendeu? Eu vou me sentir livre. É por isso que é bom ter essas festas. Mas também é bom ter a Semana da Diversidade para você ter um estudo, um acompanhamento do que é um gay, do que é uma lésbica, do que é um trans, uma trans, sabe? Travestis. Entendi. Entendeu? Então, de repente, as festas LGBTs que você acabou citando pode ser um momento em que várias pessoas desse mesmo nicho, né, por exemplo, podem vir a se confraternizar em festas onde vocês possam se expressar dessa forma sem ser julgados ou sem se exatamente. constrangirem, né? Exatamente. Ser o que a gente realmente é. Sem precisar ter medo De se expor. de se expor ou ter medo de ser nós mesmos por causa do próximo. Entendi. Entendeu? Perfeito, Léo. Bom, você citou também a sua cirurgia e eu queria saber, né, a mastectomia, é isso mesmo? Mastectomia. Falei certo, né? Isso. Tá. Como é que tá? Tá em processo já de andamento? Vai fazer? Vai desistir? Não, Como é que desistir não. Desistir não, então vai fazer. Vou fazer sim. Mas precisa de um laudo? Como é que é? Eu já tenho. Precisa. Qual é o Precisa laudo que do precisa? laudo do psicólogo, Uhum. psiquiatra, do clínico geral. Uhum. Tá? Isso precisa. Eu já tenho todos, já faz tempo. Porém, eu não tenho ainda condições de fazer a cirurgia, porque é paga. Ah, é né? paga. Tem pelo SUS. Certo. Tem. Demora, mas tem. Mas tá correndo atrás do valor já? Já corri atrás. Eu tenho três valores, Uhum. né? Um é de São Paulo e os outros dois aqui de Itu, tá?
Ah, eu sei que tem em Itu uma doutora muito boa, né? Tem a Sandra Hacker. Foi o que eu imaginei. A Sandra Hacker, ela é muito boa mesmo. Ela me mostrou as cirurgias que ela já fez. E para vir a fazer a cirurgia, falta muito? Quanto tempo mais ou menos? E tem uma outra questão também, né? Mas falta muito? Ah, falta, Alex. Falta? Falta. Tem um percurso aí ainda? Sim. Tá. Mas e a questão da cicatriz? Porque eu sei que muita gente, já conversei com outras pessoas trans, né? Outros homens trans, no caso, que já disseram, olha, eu tenho muita vontade de fazer a mastectomia para me sentir bem comigo mesmo, né? De repente poder tirar a camisa em público, mas eu tenho muito receio da cicatriz que fica, né? Tem possibilidade mesmo de ficar cicatriz? Ela some com o tempo? Te Depende do orientaram sobre organismo. isso? Depende do organismo. Tem gente que a cicatrização é boa e tem gente que a cicatrização não é. Vai ficar aparente e tem umas que não vai ficar tão aparente. Entendi. Eu conheço um homem trans que eu tenho no Instagram, que eu sigo ele, não tem nenhuma cicatriz. Não é visível, Não, né? não é. Nada, nada. Se você tem um sonho de fazer essa cirurgia, eu não ligaria pra cicatriz. Eu usaria os cremes que, né, faz pra tirar a cicatriz, amenizar pelo menos, mas eu faria do mesmo jeito, independente de cicatriz ou não. Eu entendo, é um detalhe muito pequeno para quem Pra um quer sonho grande, liberdade, né? Eu entendo, é verdade, tem toda a razão. Mas, ô, Léo, entrando um pouco mais nas questões familiares, como é que você conseguiu chegar para a família e contar? Olha, porque eu acho que você passou pelo processo de se assumir uma pessoa lésbica, né? Naquele momento, no passado, até chegar ao processo de transexualidade, né? Como é que foi esse processo e como você contou para a família? Bom, no momento que eu falei pra minha mãe que eu era lésbica, ela falou pra mim, eu já sabia, Tá. né? E até então tudo bem, pra ela tudo bem, e segui minha vida. Certo. Só que daí, desde quando eu era criança, eu nunca me vi no corpo feminino. Nunca, nunca me vi. Nunca usei um vestido, uma saia, nada, nada disso, sabe? Eu não gostava, nunca gostei. Sempre gostei de roupa de homem. Por mais que eu não usasse, mas eu sempre gostei. Sempre me via no corpo masculino, Tá. né? Cabelo, eu sempre quis o cabelo curto. Eu via na revista, via na televisão o cabelo de homem e eu sempre quis ter. Entendeu? Sempre. Só que assim, quando você é criança, naquela época, você não vai chegar pra sua mãe e falar, eu quero cortar o cabelo assim. Ou, sabe? Porque eu sempre. Esconde, né? Eu sempre usava o quê? Camiseta de futebol. Tá. Eu sempre joguei futebol. Joguei uns 10 anos futebol, sabe? Eu falo da época por quê? Porque as crianças de hoje. Não sei se você viu já a reportagem lá, eu acho que nos Estados Unidos, não lembro. Acho que tinha uns 5 anos, não lembro, 5, 8 anos de idade, fez a transição. Eu não lembro se era uma menina, agora é um menino, ou se era um menino, agora é uma menina. Acho que foi designado como sendo masculino, né? No decorrer aí do tempo se descobriu uma criança, né? Uma menina trans. Isso, só que nos dias de hoje as criançadas Tá mais tá precoce, esperto, né? Tá bem esperto. A época de quando a gente veio foi mais difícil, né? Sim, foi. A gente pegou uma época aí um pouco pesada, né? Eu digo assim, né? No caso da homossexualidade, tem a transexualidade e tudo mais, realmente era tudo mais difícil, né? Sim. Não era tão natural chegar e contar, porque tinha aquela ideia de que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Sim. Não tinha essa impressão? Tinha. Era a impressão que a gente tinha porque era o que era ensinado como sendo correto ou errado na época, né? Sim. E deve ter sido muito difícil para você essa época, né? Olha, foi, Alex, porque por mais que meus pais tivessem, né, me respeitado, me aceitado como lésbica, quando eu fiz a transição, minha mãe, sinceramente, ela chorou. Ela não gostou, ela conversou comigo, a barba, quando eu comecei a deixar a barba, nossa, aí foi o fim pra ela. Mas assim, isso foi no começo, né? E como é que tá hoje? Não, agora tá tudo tranquilo. Nossa, ela me chama de filho, coisa que ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar de jeito nenhum, ela não queria falar filho. Teve uma época que a gente comentou que ela tinha dificuldade de chamar Léo. Léo, né? E hoje? Não, hoje ela me chama.
Ela não processo, erra né? mais, ela não erra. Eu ela acho que não assim, erra. foi um processo de mudança pra você e para ela também. Acho que pra toda a família, né? Que eu entendo também que assim, é mãe, então cresceu vendo a menininha dela. Foi isso que ela falou. E até entender que a menininha se descobriu um rapaz é um pouco estranho, né? Sim. Leva um tempo. E aí a gente tem que ter a sensibilidade de entender também, né? Não, eu entendi o lado dela, sabe? Eu entendi. Uhum. Mas assim, tem várias famílias que. É diferente a coisa. É diferente, entendeu? Pelo menos minha família não me abandonou. Então tem todo esse lance do abandono, né? Não precisa necessariamente ser trans. É porque o pai e a mãe, assim, às vezes não se adapta, abre a porta e joga na rua, né? Sim. Tanto gay, lésbica também sofre esse tipo de preconceito. Então, e tem coisa pior, né? Por isso que também eu vi uma pesquisa que muitos homens trans, mulheres trans, cometem o suicídio. Não aguenta a pressão, né? Não aguenta a pressão. Por quê? Tanto pela família, porque a gente espera o apoio, principalmente da família. Em primeiro lugar, da família. Né? Se não tem esse apoio, aí junta a falta do apoio, junto os hormônios que a gente usa, porque os hormônios mexem muito com o nosso psicológico. Muito. Muito, tá? Muitos homens trans que vêm conversar comigo e querem ajuda, eu falo, primeiro, antes de tudo, de vocês começarem a tomar hormônio, vocês passam por clínico geral, eles vão passar para vocês para o endocrinologista, mas antes de usar os hormônios, comecem com o psicólogo. Converse. Tem muita gente que se aplica sem orientação, né? Sem orientação. Isso. Tem efeitos colaterais? Tem efeitos colaterais. Sério? Quais são, por exemplo? Bom, mudança de humor. Cresce barba, mas cai cabelo. Entendi. Mas o pior é a mudança de humor. Uhum. É a mudança de humor. E aí tem gente que não consegue lidar, né? Não consegue. Não consegue. Por isso tem que ter o psicólogo, talvez um psiquiatra, dependendo do alto índice aí de nervosismo. E tirando que também tem a depressão. Ah, então... Se usar errado, pode levar à depressão. E é bem grave, né? Sim. Porque a depressão, às vezes... Já leva para o suicídio. É um caminho sem volta, é Sim. isso mesmo. E a gente comentando com relação aos hormônios que as pessoas vêm tomando, né? Eu tenho até uma curiosidade, porque o homem trans, ele ainda precisa manter o tratamento, fazer o toque, o exame, ou com o hormônio isso aí é abatido? Como é que é? Não, aí que tem que fazer mesmo. Sim, porque... tem que dobrar o cuidado. Sim, tem que dobrar o cuidado por conta do câncer. Verdade. E o hormônio pode levar a algum tipo Pode, de sistema sim. cancerígeno? Sério? Sim, por isso que tem que ter todo o acompanhamento médico. Entendi. Não é só você, vou lá, aplico e tá ótimo. Você sabe, Léo, que a gente vai comentar um pouquinho mais até de política, mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto porque eu acho que a orientação ela deve ser passada, sabe? Então eu já vi muita gente, eu tenho outros amigos, inclusive DJs, que são homens trans e tudo mais, e a maior dificuldade que eles encontram é na hora de fazer um atendimento ginecológico, né? Ainda rola muito constrangimento, muita gente que não consegue atender essas pessoas, né? Rola, mas principalmente da parte da gente também, né? Como assim? Porque é muito... Não é estranho pra gente, mas é complicado pra gente chegar no médico e falar assim, olha, eu vim uma consulta com o ginecologista. Não tô falando pela gente, tô falando por causa dos outros, no caso, né? Os outros te olhar de um jeito. Tipo assim, uma recepcionista chegou lá, o Leonardo vai fazer um atendimento e tudo. Ah, tem barba, tudo, é um rapaz. E eu vim fazer atendimento de ginecologia. Sim, ela vai te olhar diferente, você sabe disso, vai te olhar diferente. Eu sei que a gente não deve ligar, mas não tem como, entendeu? Mas é um olhar preconceituoso ou é um olhar de susto, de repente, de não saber o que fazer? Depende muito da pessoa. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Ambos vai ter uns com olhar de preconceito, outro com olhar de assustado e o outro curioso. Tá certo, tudo bem. Com relação à política, você já foi convidado para entrar na política, né? Já fui convidado. Deu sim ou não? Olha, Alex, eu não falei nem sim nem não, né? Deixou em aberto. Deixei em aberto, mas eu acho importante, né,
na política existem homens trans, mulheres trans, gays, lésbicas, enfim. É importante sim, mas pra mim eu acredito que não seja a hora certa, né? Quais leis você acha que precisam ser criadas ou melhoradas para questões da situação LGBT mesmo, né? A gente fala LGBT, mas a gente sabe que a sigla é até um pouco maior agora, né? Nossa, Mas vamos extenso. dar uma abreviada, né? Mas me conta o que você acha que precisa mudar ainda? Alex, precisa mudar tudo. Tudo ainda. Tudo, porque, igual eu falei pra você, você, como gay, você não pode, na cabeça dos héteros, tá? Tá. Você não pode andar na rua de mão dada com outro rapaz, senão você vai ser espancado. Uhum. Agora- Segurança, no caso. Oi? Questões de segurança. Isso, entendeu? Então, e outra, a questão de segurança e questão de machismo, porque você não pode andar de mão dada com um rapaz, agora uma mulher pode andar de mão dada com outra mulher que os homens acham lindo. Entendeu? Eu acho ridículo isso. Então, tem que ter essa lei para segurança, mas tem que valer a pena, né? Porque não adianta fazer uma lei e não Não adiantar. Tá. As questões de saúde LGBT ainda precisa mudar, por exemplo, em que sentido? Você acha? De prevenção, de tantos exames, sabe? Fazer Tem muita pouca orientação ainda, Tem, né? tem E às vezes pouco. eles buscam orientação não de um profissional, né? Busca na internet que pode ser ali, de repente, lido qualquer coisa que não seja de forma correta, na Sim, verdade. porque nem teve um rapaz gay que ele chegou no hospital falando que queria doar o sangue dele, né? Da boa vontade dele, e o médico falou assim, não, você é gay. Ele falou assim, o médico falou assim, eu não vou me lembrar, me recordar quem é. Aí ele falou assim, eu sou gay, por quê? Então você não pode doar. Não pode, né? Eu lembro que agora parece que é uma lei, né? Não pode mais ser recusado, né? Sim, É que, mas assim, ainda existe. É que é lei, mas mesmo assim a gente não tá ali a todos os lugares, em todos os momentos, pra saber se a lei realmente está sendo cumprida, né? Então, por isso que eu falei. Então, mas não adianta colocar uma lei que é, né, da questão da proteção contra os LGBTs e não firmar essa lei. E não ser cumprida, né? Tá certo, tá bem explicado. E Léo, a gente vai comentar agora um pouquinho. Eu quero inclusive tirar algumas dúvidas também que já vai ficar de informação para quem estiver assistindo e tiver interesse em fazer o mesmo que você. Mas foi a questão da mudança do seu nome social para outro nome da sua escolha que também é social, né? Sim. Então, houve alteração do nome de Lígia para Leonardo, né? Isso. Você tem o documento aqui que eu tô vendo, né? Pra gente mostrar aqui. E como é que foi o processo de mudança do seu nome? Bom, eu tive que, como eu sou de Itu, eu fui até o cartório do quartel, Certo. né? Lá eu expliquei que eu sou um homem trans e eu queria mudar o meu nome. Eles me deram um papel que eu deveria ir atrás de outras certidões. Tá. Para que eu pudesse levar todas e eles fizessem a mudança na certidão mesmo de nascimento. Entendi. Foi pago. Foi pago? Foi pago. Era isso que eu Essa é a tinha. mais cara, na verdade, que foi. Eu, se eu não me engano, eu paguei 152 ou 132, alguma coisa. Tá. Mas, peraí, deveria ter sido pago? Não deveria ser pago. Nem a cirurgia deveria ser paga. Por que eles cobram na cirurgia? Eles falam que é por causa de estética. Mas não é estética, todo mundo sabe. Como eu falei, eu quero fazer cirurgia por querer tirar a camiseta sem ficar constrangido. Liberdade. Mas, antes disso, é o nosso psicológico que fica, entendeu? Então, por isso que não deveria ser pago nem a cirurgia, mas a certidão é paga sim. As outras também é paga, não são os mesmos valores que essa, 13, 20, 30 reais por aí, mas é paga sim, essa é um pouquinho mais cara. Muito legal, Léo. Obrigado, inclusive, pelas orientações, né? Por tirar essas dúvidas também, porque hoje ainda, então, é cobrado, mas não um valor, uma taxa tão alta quanto você pagou lá no início, né? Então, eu não fui pesquisar para ver ainda, mas acredito que ainda seja. Um pouquinho. Tem outras cidades que cobram menos e outras que cobram mais, mas eu não sei o motivo. Bem, casamento gay, e aí? Eu apoio, super apoio. Deveria ser aberto para em todos os locais.
É que a gente ainda tem muito uma mente fechada na nossa sociedade, ainda não permite, ou não apoia, não acha legal, né? Eu fui tirar a dúvida com uma amiga nossa, né? Mas eu, sinceramente, não sei se na igreja pode. Não sei. Porque assim, a questão da igreja pode ou não pode, eu já vi reivindicações de que deveria acontecer. Ah, de repente um pastor, um padre não vai querer fazer, mas não quer dizer que você não pode, de repente, alugar uma igreja, fazer um casamento e de repente levar um juiz, um advogado que possa substituir um padre ou um pastor. Ah, sim, entendi. Né? Não sei como é que são essas leis hoje, mas de repente, né? É, Se eu não contar, você também não conta. Um amigo meu, ele casou, porém ele casou só no cartório. Aí ele fez uma festa numa chácara, contratou a cerimonialista e fez o casamento deles na chácara, Uhum. né? Ele preferiu assim. É o mais indicado a se fazer, então, numa Sim. situação como essa, né? Sim, é melhor também, né? Até pra não ficar aquele falatório chato, os olhares, né? Pra não estragar o momento legal. O julgamento, né? Ah, Bom, preconceito, Léo. Passou, passa, ainda tá passando por esses momentos. Que eu já vi até que teve umas polêmicas na internet, que você inclusive foi acusado de machismo, né? fui. E aí, Léo? Não, Como é que você se defende das acusações? Ah, cara, eu vou falar pra você. Não vou negar que eu fui um pouco machista, sim, em algumas ocasiões aí. E teve umas que eu fui errado, sim, confesso, tá? Mas em outras, eu tenho a minha opinião própria, entendeu? Eu não vou ir pela cabeça dos outros só porque eu sou um homem trans, Entendi. tá? Sei lá, cada um tem sua opinião, entendeu? Entendi. Eu acho que todos devem respeitar, mas também tem que maneirar um pouquinho na hora de falar. Entendi. Coisa que eu não maneirei no que eu tô falando, que realmente eu confesso que eu fui errado. Uhum. Não maneirei, falei demais, tá? Voltei atrás do que eu pensava, tá? Não pelos outros, mas por mim, porque eu parei, pensei, refleti e falei, pô, nada a ver o que eu falei, né? Então... Tá certo. Era isso que eu ia. Era nesse quesito que eu ia tocar agora, entendeu? Eu acho que assim, eu acho maduro, acho honesto da sua parte. Você, olha, realmente fiz, fui, falei você besteira. hipócrita, né? Tá Então, certíssimo. Eu acho que tem que assumir mesmo o que a gente faz. E mesmo que tenha feito errado, como você assumiu agora que fez, a melhor coisa é acertar no erro e evoluir com isso, né? Porque eu acho que é errando mesmo que a gente Que a gente pode aprende, buscar né? uma evolução. Sim. Né? Então eu acho que digno da sua parte dizer, olha, fiz mesmo, me arrependo, não faria de novo, aprendi a lição e hoje é uma vida nova. Sim, É isso, não é? exatamente. Com certeza. Perfeito, Léo. Bom, amiga, a gente tá chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma Obrigado. vez, tá bom? Ó, brigadão pela presença aqui Obrigado. de novo. E você sabe que você pode contar comigo para o que você precisar, né? Com certeza também. Então tá certo, Léo. Quer deixar algum recado? Fica à vontade, é o momento. Eu quero agradecer primeiramente a minha esposa que tá aqui, né? Lindíssima, Graças a Deus. maravilhosa. E ó, posso falar? Para de enrolar ela, cara. A gente já casou, só falta um papel agora. Então tá bom. E a você também por mais uma oportunidade, né? Imagina. Espero que tenham várias. Terão Participação muitas dela. outras, com certeza. E é isso. E quem precisar de mim, estarei aqui à disposição para ajudar. Perfeito, Léo. Então é isso, pessoal. Olha, a gente acabou de conferir aqui a entrevista com o Leonardo Girardi. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, que é muito importante. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Fui. Obrigado.